Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora 19 horas mais 29 minutos desta quinta-feira, hoje 18 de novembro de 2021. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez em mais uma edição do nosso pré-culto. Pré-culto é o momento onde antecede o culto da noite. Hoje nós estamos com o nosso culto de oração. E o pastor, que no caso conduzirá o culto da noite, ele passa aqui e conversa conosco, né? O pastor já está aqui, já foi dada uma tomada geral do estúdio, né? Alguns já vão reconhecer o pastor. Nós vamos falar com ele já, mas primeiro nós queremos cumprimentar a todos com a paz de Senhor Jesus, a você que está no Brasil, a você no exterior, a você que está nos ouvindo através da Rádio Manaim. Nesse momento o pessoal da Rádio Manaim FM não pode nos ouvir porque lá está transmitindo a Voz do Brasil, mas você que está nos ouvindo pela internet, a você que está nos acompanhando pela TV Web Manaim, a você que nos acompanha através do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, nós cumprimentamos a todos. E nós queremos também pedir um favor aos irmãos que nos ajude a alcançar mais vidas. A você que está aí no canal do YouTube, você pode compartilhar. Você copia o link, né, dessa transmissão e pode compartilhar nos grupos de WhatsApp, aquela pessoa que você está orando por ela. Você pode compartilhar também na timeline do seu Facebook. E assim as pessoas vão sendo alcançadas através do Evangelho Eterno, porque é para isso que estamos aqui, né? É para isso que o Senhor abriu essa porta, a Rádio Manaim, a TV Web Manaim, o satélite, né? Quando tudo isso foi sendo possível, né? Muitas eram as perguntas: como será usado? Para que isso? É para isso que está acontecendo agora. Quantas pessoas estão sendo alcançadas nesse momento através da Rádio Manaim, através da TV Web Manaim, através do nosso canal no YouTube? Então, todas as coisas na obra do Espírito, elas foram direcionadas pelo nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E nós queremos aqui cumprimentar o pastor que estará conduzindo o culto desta noite, o nosso culto de oração. Nosso querido pastor Sérgio Gastaldi. Nós cumprimentamos ao Senhor com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar aqui participando desta bênção, desse momento tão especial. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor, o senhor é natural de onde, pastor? O senhor nasceu em qual cidade? Nasci na cidade de Marilândia. Marilândia, Colatina, né? Isso. Um abraço aos nossos queridos irmãos aí em Marilândia, nossos irmãos em Colatina, né? Estão aí nos acompanhando, ouvindo a Rádio Manaim, nos acompanhando também pela TV Web, pelo nosso canal no YouTube. Um grande abraço ao nosso povo de Colatina, os nossos irmãos. E é a primeira vez que o pastor participa conosco, né, pastor? Sim, aqui é a primeira vez, mas eu já participei, né, transmitindo dons, as orações também. E o culto hoje é a primeira vez, né? Aqui também conosco, aqui no nosso pré-culto. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos começar um pouquinho, pastor, né? Nesses momentos que antecedem o culto desta noite, nós vamos saber um pouquinho mais da vida do pastor, né? Então as ovelhas assistem, né? Os irmãos assistem aos cultos, né? E essa é uma nova dinâmica, né? Então a gente, o pastor vai conversar um pouco conosco. Nós vamos saber do senhor, como é que o senhor chegou nessa obra do Senhor, se o senhor já nasceu no lar evangélico, se tinha alguém evangélico na família, alguém evangelizou o Senhor. O senhor pode ficar à vontade, pastor, para a gente conversar aqui. Como é que foi essa chegada do senhor? O senhor nasceu no lar evangélico? Não, na verdade, nós cremos que é uma bênção, né, para os irmãos conhecerem a nossa história, verem e ouvirem nossas experiências, né? Eu não nasci no lar evangélico, né? Na verdade, o meu lar era bem contra evangélicos. Era um lar de pessoas que perseguiam. Inclusive eu era um Saulo na vida, né? Era um perseguidor, mas aprove ao Senhor quebrar esses grilhões, quebrar meu coração e me trazer para a presença dele. A minha conversão se deu em 1989. Eu tinha aí os meus 16 anos de idade. Ainda em Marilândia? Não, na verdade eu já havia mudado para o bairro de Porto Santana. Cariacica. Já estava morando aqui em Cariacica, né? E morei ali por um bom tempo.
E naquela ocasião, nós tínhamos ali uma casa onde havia uma senhora que era da Igreja Cristã Maranata, e essa senhora ela era sozinha. Na família dela, ninguém servia ao Senhor. Às vezes ela descia o morrinho e passava em frente à minha casa. E todas as vezes que ela passava, ela dizia: Serginho, ela me chamava de Serginho, vamos para a igreja? E eu dizia a ela que não, mas que um dia eu iria. Mas eu não iria nada, eu não gostava de crente. E aí, mas todo dia que dela eu gostava, porque... Da pessoa. Da pessoa, ela era uma pessoa assim, uma senhora de idade, mas era uma senhora de um testemunho excepcional. Ela caminhava cerca de 1 quilômetro para ir até a igreja e depois para regressar, a pé. E eu achava aquilo notório, ela ia todos os dias sozinha, mesmo que a família dela não ia, mas ela estava ali, e eu achava aquilo muito, muito interessante. E eu respeitava muito ela. De crente, só ela que o senhor gostava, então. Só ela, porque ela é uma pessoa que eu via que, por ser uma pessoa de idade, aquele esforço todo de ir para a igreja, eu achava aquilo admirável. Que era um testemunho. Era um testemunho. E o interessante é que todas as vezes que ela me via, ela me chamava para ir para a igreja. Tinha vezes que eu queria me ocultar dela. Lá vinha aquela senhora. Aí não tinha jeito. Ela me via de longe e eu falei, não posso fugir mais. Como é que ela vai me chamar. Dona Maria. Dona Maria. Ela já partiu pro Senhor. E interessante a partida dela também. Aí ela sempre me chamava e eu dizia, um dia eu vou. Um dia eu vou. Mas no meu coração não ia, não. Mas tudo bem. Aconteceu que num belo dia, no dia da minha conversão, eu era uma pessoa muito tímida, e sou ainda, né? Sou tímido. E caseiro também. E aí, naquele dia, eu fui convidado por um familiar meu para ir para um lugar, para uma festa mundana. E eu aceitei. Falei assim, eu tenho que sair. Meus pais me incentivaram naquele dia, sai mesmo. Eu achei estranho, meus pais me incentivando a sair, eles não gostavam que eu saísse. E eu falei, então tá bom. Preparei minha roupinha, que eu ia passar na festa mundana lá, e de lá eu ia ficar dormindo na casa dele, depois ia voltar outro dia. E eu preparei minhas coisas e parti para pegar o ônibus para ir. No caso era aqui em Vila Velha, essa tal festa. E quando eu fui pegar o ônibus, não sei porquê, por algum motivo, eu não peguei o ônibus ali naquele ponto. Eu falei, não vou pegar lá embaixo. Aí eu segui um pouco mais adiante. Só que quando chegou no meio, ou seja, próximo de chegar ao outro ponto, eu parei e me deu uma tristeza muito grande. Eu me angustiei de tal maneira que eu falei, o que eu tô fazendo? Eu não vou nessa festa, não. Então o senhor foi incentivado até pelos pais para ir para festa? Para ir para festa. O senhor era uma pessoa mais caseira? Mais caseiro. No caso, recatado assim, ficava mais em casa? Sim. Mas os pais... Acho que perceberam isso, essa sua timidez. Um jovem, né? Um jovem não muito vai dentro mesmo. de casa, recluso. Mas era uma festa da pesada, tá? Sim, mas aquilo que o senhor falou, né? Lá ninguém era evangélico, então incentivaram o senhor a sair. Sim. Mas então o senhor... Mas tinha um plano de Deus pra mim ali. Então, nessa sua caminhada até o ponto ali, o senhor sentiu... Eu passei de um ponto e falei, vou no outro. Só que antes de chegar no outro, no meio ali eu parei e fiquei pensativo e fiquei muito abatido em mim mesmo. Eu fiquei parado aqui com a cabeça baixa, pensando, e desisti de ir. Mas eu falei, mas eles estão me esperando. E fiquei ali naquele impasse por alguns instantes. E nunca bateu essa tristeza? Quando eu levantei minha cabeça, eu estava em frente à igreja daquela senhorinha que me chamava todos os dias para ir pro culto. Maravilha. E eu falei assim, por que não ir hoje? Eu tô aqui nessa decisão mesmo, mas eu não sabia que era plano do Senhor, né? O Senhor já tinha me levado até ali e me inquietou para que eu levantasse a cabeça. Eu levantei a cabeça, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, é a igreja daquela senhora. Eu vou pagar as vezes que eu falo que eu vou hoje para poder pagar, pelo menos para dizer que eu fui. Prometeu tantas vezes? Prometi tantas vezes. Falei assim, já que eu tô aqui mesmo, não sei o que fazer da minha vida hoje, eu vou na igreja. Aí eu entrei na igreja. Quando eu entrei, passei o portão, um senhor falou comigo assim, entra jovem, fique à vontade. Eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Aí eu pensei que, na minha igreja que eu ia, a igreja lá, né, do mundo lá, quando era do mundo, eu ficava lá de fora. Os jovens ficavam lá de fora, nem entrava na igreja, né? A gente era meio mundano mesmo, né? Só que lá ele falou assim, não entra, e eu queria ficar lá de fora, só pra dizer que eu fui. Mas aquele senhor, com todo carinho, me colocou pra dentro da igreja e me fez sentar. Eu fiquei meio aborrecido. E eu fiquei pensando comigo, vou ver o que esses crentes fazem de errado pra me apontar os erros deles. Rapaz, o culto começou, o louvor, o clamor. Aí o dirigente pedia uma glorificação, levantava alguém, eu olhava assim, eu lembrei que a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei.
E eu percebi que aquele povo é um povo sério. As orações eram sinceras, as pessoas oravam chorando. E os louvores eram uma coisa profunda. Aí eu pensei comigo, Deus está presente nesse lugar e eu tô aqui com essa rebeldia no meu coração. Eu baixei a cabeça. Na hora que eu baixei a cabeça, eu comecei a ser visitado pelo Senhor. Eu nunca tinha ido à igreja evangélica. O Senhor começou a me visitar. Os louvores começaram a falar, as letras falavam diretamente ao meu coração. E eu comecei a me perguntar, mas o que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo comigo? E as lágrimas começaram a cair. E eu tinha, assim, uma coisa comigo, eu achava que homem não podia chorar. Às vezes eu apanhava da minha mãe, eu não chorava, não chorava. Mas ali eu comecei a chorar, eu fiquei com vergonha de estar chorando, mas eu não conseguia me conter. E as lágrimas desciam. E o Senhor me visitou de uma forma muito especial. Quando veio a palavra, o Senhor também falou muito ao meu coração. Muito mesmo. E eu me decidi, eu falei, desse dia em diante, eu vou ser crente dessa igreja. E eu fiquei assim, eu já ouvia falar que eles pediam para a pessoa ir à frente, aceitar Jesus, né? Eu falei assim, se esse moço pedir para mim ir na frente aceitar Jesus, eu vou. Mas eu era tímido, falei assim, só vou se alguém for na minha frente. E aí, terminou a mensagem, ele pediu para alguém que quisesse aceitar Jesus, se dirigisse à frente do púlpito, né? Para receber oração ali, aceitando Jesus. Eu falei assim, eu não tenho coragem de ir não, mas se for um, eu vou atrás. E ele insistiu e não foi ninguém, rapaz. E eu fiquei triste. Aí ele mudou o discurso dele, falou assim, olha, se alguém precisar de oração para você, para um familiar, vem à frente, nós vamos orar. E aí quando passou um, eu fui também. Só que eu fui para aceitar Jesus. E ninguém ficou sabendo que eu aceitei Jesus naquele dia. Mas não tem problema, eu fiquei feliz da vida, porque naquele dia o Senhor falou meu coração e eu aceitei a Jesus naquele dia. E pastor Sérgio, ali tudo foi um plano do Senhor? Tudo foi um plano do Senhor. Os seus pais não sabiam para que festa eles estavam mandando o Senhor. Eles imaginavam uma festa, mas o Senhor tinha uma coisa maior preparada para o Senhor. Com certeza. E eu tive problema com meus pais não gostavam de crente. Eu ia chegar lá. Sério. A gente vai chegar lá porque a palavra do Senhor diz que o Senhor faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, né? Verdade. E aí, queria perguntar ao senhor, antes de perguntar quando o senhor voltou para casa, o senhor encontrou a senhorinha lá, a irmã Maria? Não, eu não encontrei. Não encontrou, né? O senhor saiu antes. Aí, vamos agora, a volta para casa. O pai perguntou, como é que foi a festa? Ué, não foi? Decidiu... Nesse mesmo dia o senhor contou? Sim, que não contei. Só contei que eu voltei, que eu não quis ir, que eu mudei de ideia. Ponto. Não falei com eles que eu estava na igreja porque ia ser briga na certa. E aí criou aquele dilema. O que eu ia fazer? Como é que eu ia fazer para contar para eles? Né? Foi muito difícil eu contar isso para eles. Dia meu pai descobriu que eu estava indo na igreja. Ele desconfiou que eu estava diferente. E nos cultos, nas sextas-feiras, eu sempre orava em casa. Ou então, quando eu ia orar em casa, eu ficava atrás de uma partezinha que tinha no guarda-roupa, porque meu quarto não tinha porta. E eu ficava escondidinho ali e orava ali pro meu pai não ver. Porque se eles me vissem orando ali ajoelhado, era problema. Teve um dia que do nada meu pai chegou atrás de mim e me pegou ajoelhado, rapaz. Falei, e agora? Aí ele perguntou assim, você tá indo em alguma igreja crente? Falei, sim, tô indo na igreja crente, aceitei Jesus. Ele fechou a cara assim, não falou nada, saiu do quarto sem dizer uma palavra. Eu, glória a Deus. E aí foi uma luta, diversas vezes ele me mandou voltar para casa, não deixou ir para a igreja, foi uma perseguição. E a irmã Maria, quando viu o senhor lá, ficou feliz? Foi uma felicidade, aquela alegria de quem se converte, né? Quem tem a pessoa ali que atendeu o chamado, que se converteu, foi uma alegria muito grande. Essa senhora, adiantando, não sei se eu posso fazer isso, mas adiantando aqui, essa senhora futuramente, ela veio a óbito e eu já estava pastor. E quem fez o culto de fúnebre dela foi eu. Eu contei a experiência dela ali, o chamado, o testemunho dela e como me converti através daquela senhorinha. Maravilha. Maravilha. Louvado seja o nome disso aí. Foi uma festa, foi uma alegria para os familiares. Aí a caminhada foi ali, naquela mesma igreja ali. Sim, com o tempo a minha mãe se converteu, foi na igreja de Porto Santana, as minhas irmãs também se converteram, né? Vieram a ser grupo de louvor, instrumentista. Meu pai eu perdi meu pai há uns 3 anos atrás, mas ele se converteu nos últimos dias, últimos anos na vida dele, se converteu também. Glória a Deus. Então, assim, o Senhor foi maravilhoso. E ali o senhor caminhou, ali
obreiro, né? O diaconato. Sim. Foi tudo na igreja de Porto Santana. Sim, aprendemos a tocar instrumento, né? E também fomos levantados para o diaconato. Eu me casei com uma serva do Senhor, que também era da mesma igreja. Irmã Luciana, né? A irmã Luciane. Luciane, né? Período todo que eu fiquei, também, né? Tenho filho, Thales Maiago Gastaldi. Maravilha. O tempo que eu fiquei na igreja ali foi um tempo assim de jovem, né? Que eu assentei no meu coração não namorar com ninguém. Falei, o dia que eu tiver condições eu vou namorar e casar. Apareciam as pretendentezinhas assim, rodeando. Eu dizia, não, o dia que eu namorar é para casar. Até que nós tivemos aí um encontro com essa minha hoje a esposa, né? E realmente nós nos casamos, né? Isso se deu nós casamos foi o quê? Foi dia 16/9/1989. Isso mesmo? É isso aí. Nós casamos nessa época e tivemos um filho, né? Levamos um tempo a ter filho. Ele hoje está com 23 anos. Hoje ele é instrumentista também, toca vários instrumentos, prega também. É a ovelha lá do pastor Daniel. Ah, é, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o senhor ainda não tinha sido levantado pro Ministério da Palavra, a unção, né? O senhor foi levantado quando? O senhor lembra? Sim, pastor? nós somos levantados para a unção. Foi no dia 6 de julho de 1994. Eu tenho 27 anos de ministério. E de lá até agora, pastor, quais as igrejas que o senhor esteve à frente? Olha, eu faço aqui, eu estou até olhando aqui, eu faço um acompanhamento de todas as igrejas pelas quais eu passei. E a primeira igreja que eu passei foi a igreja do bairro Aparecida. Ficamos lá por 2. Cada igreja tinha, na época, no início, foi um desafio especial, né? Foi um desafio, um aprendizado especial. O bairro Aparecida era uma igreja que havia 8 anos sem conversões. E em 2 meses o Senhor mais do que dobrou o número de vidas. E eu já saí dali para tomar conta de uma igreja maior, que foi a igreja do Morro do César. A primeira igreja, quando surgiu ali, quando abriu o Morro do César, já com 70 pessoas. Então foi a segunda igreja, foi Morro do César. A terceira foi Porto Novo, né? Nós tivemos ali em Porto Novo também. Morro do César, o desafio foi que tinha vários diáconos. Eu era um diácono recém-levantado, e Morro do César tinha vários diáconos antigos, então eu tinha que saber lidar, né? Administrando ali com os diáconos mais experientes que eu. Nova Canaã, Porto Novo foi a desafio de construção, de reforma, que nós trabalhamos ali. Nova Canaã foi a 4ª igreja. Nova Canaã teve Canaã também... É Viana? Nova Canaã não, também é Cariacica ainda. Então, só que é mais distante. Só para situar os irmãos, o pastor, todas as igrejas que o senhor falou aí... Era da área de Porto Santana. Área de Porto Santana, o Morro do César ali perto do Morro do Meio, isso, né? Próximozinho ali Porto Santana. Era um grupo que saiu da igreja de Porto Santana, 70 pessoas na época, para compor a igreja de Morro do César quando abriu. Nova Canaã. Porto Novo era um pouquinho mais distante, e Nova Canaã era bem distante. E a dificuldade ali realmente foi a distância, né? Na época estava sendo construído um viaduto, quem se lembra dessa época. Então era muito barro, tinha que dar a volta lá por Jaburuna, né? Jaburuna não. Jaburuna é Vila Velha. Tinha que dar uma grande volta, indo quase lá onde tem aquele cemitério ali, acho que é Parque da Paz, se não me engano. Tinha que dar uma volta por ali, Tabajara. Eu tô confundindo Jaburuna com Tabajara. Aí passava por lá para entrar na Nova Canaã. Então a distância era um desafio. Depois fui ungido nessa época, né? Aí passamos a assumir a igreja de Nova Rosa da Penha. Depois, aqui para adiantar aqui um pouquinho, Nova Rosa da Penha 2 foi a que eu assumi. Depois Nova Rosa da Penha 1. Depois Marcílio de Noronha 3. Depois Marcílio de Noronha 4. Aí já foi para Viana. Os irmãos já foi para Viana, na época do pastor Esmériton, saudoso, nosso querido pastor Esmériton. Assumi também a igreja de Matipó, em Minas Gerais. E aí conciliava essas igrejas, né? Maravilha. Irmã Wanda, um abraço lá. Glória a Deus, irmãos lá de Minas Gerais. Matipó. Campo Grande 3, aí nós já mudamos da área, né, de Viana, passando para Campo Grande 3. E também Campo Grande 6. Assumimos também Campo Grande 6. Assumi também nessa ocasião. Enquanto isso, dava assistência ainda em
em Matipó. E também, depois saímos dali e passamos a assistir em Ponte Nova, a igreja de Triângulo, em Minas Gerais, né? Minas Gerais. A igreja de Rasa também. A igreja de Rasa, glória a Deus. Lá em Minas Gerais também, que é ali da área de Ponte Nova. Depois assumimos a igreja de São Geraldo I. É próxima a Dionísio, região onde a rádio pega ali, né, pastor? Como? É próxima a Dionísio, onde o senhor está falando aí, região de Rasa, Ponte Nova, onde a Rádio Manaim pega lá. Sim. Depois assumimos a igreja de São Geraldo I e depois em seguida São Geraldo II. Depois Campo Grande 5. São muitas igrejas, hein? Campo Grande 5. Depois voltei para São Geraldo I, fiquei mais 2 anos, depois de ter assumido São Geraldo I por 2 anos. Passou o tempo, eu voltei de novo para São Geraldo I, fiquei mais 2 anos lá, 4 anos somando. Depois fui para São Francisco I, São Francisco II, que é ali perto do Manaim de Cariacica, né? Ali do lado praticamente. São Francisco é do lado. Então é isso aí, assumi a igreja de Jardim América 2, nessa ocasião eu já tinha vindo para a área de Jardim América, saindo de Campo Grande. Jardim América 4, Jardim América 3, até estava recentemente nela ali, quase 5 anos. E também nós tivemos em Cobilândia 3, Vera Cruz 2, a igreja que eu deixei recentemente para assumir Boa Sorte 2. Cariacica. Que eu estou atualmente. O senhor está em Boa Bela Sorte Aurora. 2, Cariacica. Área de Bela Aurora, do pastor Tragino. Amém. Louvado seja o nome Glória do a nosso Deus. Senhor Jesus. Pastor, faltando 9 minutos para as 8 horas, para o início do culto desta noite, o culto hoje que é de oração. Nós vamos louvar, nós vamos glorificar o nome do Senhor, mas vamos depositar no altar do Senhor as nossas súplicas, Amém. as nossas petições. Pastor, só pode falar para nós aonde será lida a palavra, o texto para nós? Então, o texto está em Apocalipse, no capítulo 1, verso de número 6. É o texto de hoje. E o tema nós vamos falar sobre o sacerdócio do crente. Né? Inclusive é um assunto que nós estamos em pauta aí, né? Isso. Terceira pergunta das perguntas da EBD dessa semana. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Sacerdócio do crente. Amém. E a oração faz parte, né, pastor? Desse sacerdócio, né? O sacerdote, ao exercer a função dele, era de oração, tanto por ele como para o povo, né? É o que nós fazemos, oramos por nós e oramos às vezes muito mais pelo povo, que o sacerdote fazia isso. Eu pensou orar por todo o povo. Era muito tempo orando por família, outra família, levando diante de Deus a situação de cada um. E nós fazemos isso, né, com muito prazer, né? Amém. E louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também tem muita gente que ora pelo Senhor, porque o número de igrejas que o Senhor falou verdade. aí, né? A gente está com a audiência grande hoje, hein, pastor? É verdade. Olha, nós queremos agradecer a presença do Senhor. O culto dessa noite vai começar daqui a 8 minutos. Que vidas possam ser alcançadas, curadas, libertas, mas especialmente salvas em nome de Jesus. Pastor, cumprimentamos ao Senhor e agradecemos a presença do Senhor aqui. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor e até o culto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso querido pastor Sérgio Castaldi, que hoje está na Igreja Cristã Maranata de Boa Sorte 2, ali em Cariacica, irá conduzir o culto desta noite. Vai se preparando aí, Apocalipse 1:6, Bíblia aberta, vamos estar em comunhão e daqui um pouquinho nós vamos começar o culto desta noite. Nós nos despedimos dos queridos amigos, irmãos no Brasil, no exterior, com a paz do Senhor Jesus.